Olá, estamos em nome da Sociedade Numismática Brasileira, a SNB, iniciando uma série de entrevistas com numismatas brasileiros que referem uma importância na história da numismática do Brasil. Então, fiquem atentos, vamos entrevistar muitas pessoas importantes que podem nos contar coisas não apenas interessantes, mas úteis para que nós tenhamos nossas coleções, nossos estudos em numismática. Dessa vez, vamos entrevistar Cláudio Schroeder. Cláudio, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite da Sociedade Numismática Brasileira. E agora queremos e precisamos que você se apresente e daqui a pouco vamos continuar com uma série de perguntas, pois queremos saber muita coisa de você. Tranquilo. O Cláudio Schroeder, né, mora em Porto Alegre e faço 65 anos em setembro, dia 25 de setembro, né? Sou um guri ainda, né? E estou nesse ramo do colecionismo, né? E aí tem uma curiosidade. Eu não coleciono as moedas. Eu coleciono livro de moedas, né? No início, né? Eu gostava muito de história e procurei na história algumas respostas às perguntas das moedas. Por exemplo, o que é o carimbo Piratini, né? O carimbo Piratini é raro, né? Aí, mas isso tem que estar registrado aqui, né? E daí eu fui nessa busca, eu comecei a me interessar mais, comecei a comprar cada vez mais livros. Na verdade, eu coleciono livro hoje em dia, eu coleciono livros de numismática. A informação está aí, né? Tu tem que transformar essa informação em conhecimento, né? E tu tem que pegar o texto, entender o texto, sem ser um apaixonado da numismática, ou sem ser procurando aquela moedinha com a coroa quebrada, ou o cavalo sem a pata, enfim. Tu tem que pegar a parte técnica da época. Enfim, e daí eu cheguei à conclusão que a numismática ajuda, além de fazer um monte de outras coisas, ajuda a história. E isso foi evoluindo para os símbolos do Rio Grande do Sul. E é uma pesquisa que eu estou fazendo também. Eu estou escrevendo um trabalho, estou aposentado agora, né? Eu vou falar sobre símbolos do Rio Grande do Sul, desde a época da Revolução Farroupilha até hoje em dia, né? Isso está para sair um livro. Eu acho que eu vou editar esse livro. Eu já estou fazendo palestras sobre isso também, sobre bandeira e brasão do Rio Grande do Sul, e contando toda essa evolução. E eu acho que esse livro fica para 2026. Aí a bandeira vai fazer 190 anos. Né? Então, não vou esperar 2036, porque eu não sei se eu vou estar vivo lá em 36. Enfim, tem muita coisa guardada sobre esse assunto, né? Inclusive com viagens internacionais, né? Fui no Uruguai, achei a numismática acabou auxiliando contar ou registrar a história dos símbolos do Rio Grande do Sul. Muito bom isso. Que tal você nos contar com que idade você tinha quando começou esse interesse pela numismática? Eu já nem sei mais, mas eu vou abrir um outro parênteses, eu vou começar assim. O meu pai era militar. Sim. Então, meu irmão nasceu aqui no Rio Grande do Sul, eu nasci em Curitiba, eu sou natural do Paraná, Curitiba. A minha irmã nasceu na Guanabara. Depois nós fomos para São Paulo e depois nós viemos para Porto Alegre, né? Eu cheguei aqui, eu acho que eu já devia ter 10, 15 anos, né? 15 anos eu já estava aqui. E daí, com essa história do colecionismo, né, esbarrei nessa questão do carimbo Piratini. E eu fui atrás das respostas e as moedas existiam,
mas a documentação que era mais importante, né? Porque eu queria comprovar isso, né? E eu não achei isso do jeito que os numismatas contam, né? Então, eu já fiz uma palestra sobre isso lá na SNB, né? Enfim, são Então, 13 tipos de carimbos diferentes, né? uau! E com número, sem a data, com a espada torta, a espada curva, né? E procurando a bibliografia sobre esse assunto, né? Eu consegui achar uma lei do recolhimento do cobre de 1838 na República Rio-Grandense. Essa lei tem 50 e poucos artigos, né? E não fala em carimbar a moeda. Eles falam em cortar a moeda falsa. A moeda foi recolhida, a moeda de cobre foi recolhida, foi separado o cobre falso do verdadeiro através do peso. O cobre falso era dado o talho da lei e o cobre verdadeiro era devolvido para o proprietário. Isso fazia um recibo, né? E junto com esse cobre entrou uma cédula que é conhecida como conhecimento, né? Foram feitas 1.300 cédulas. Eu consegui localizar 5, né? Tenho foto das 5. Então, isso vai contra toda essa história, essa lenda do carimbo Piratini. Começa que o nome já está errado, né? Eu estou me esticando muito nessa história. Isso tem a ver com a numismática. Na numismática chama-se carimbo de Piratini, como se fosse carimbo da República de Piratini. Mas o nome certo era República Rio-Grandense, o nome oficial. Então, República de Piratini é como os imperiais chamavam uma maneira de desprezar a República aqui no Sul, que era só da cidadezinha de Piratini. Hoje em dia, é uma cidadezinha hoje, não evoluiu nunca, né? Foi capital da República Rio-Grandense, então, isso já me chamou a atenção. Mas como assim? Era a República Rio-Grandense e agora é República de Piratini. E isso vem enganando todo mundo, inclusive na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul fala em República de Piratini. O palácio do governo chama-se Palácio Piratini. Quer dizer, isso vem vindo errado e isso mexe tudo com a parte dos símbolos, né? Enfim, essa é a minha busca. Desses conhecimentos, é uma cédula de papel, isso foi distribuído, foram feitas 1.300, isso está na lei, e eram todas numeradas, e eram diferentes valores. E teve sorteios disso, e depois elas eram sorteados, recolhidos e queimados. Então, alguns sobraram. Esses 5 que eu tenho a foto disso aí, eu não tenho nenhum exemplar ainda, eu estou na busca, né? Enfim, isso ajuda a confirmar que o carimbo na moeda não procede. Não procede. Você está nos contando que é necessário também estudar a história para que a gente compreenda as moedas, e não apenas o objeto, mas usar o objeto como também fonte de história. Mas me conta uma coisa, em que ano? Você tinha que idade quando você se olhou no espelho e disse, eu sou um estudioso de numismática? Não, eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Mas eu não me considerava um numismata, porque eu não colecionava as moedas. Tanto é que a maioria dos comerciantes não gosta muito de mim porque eu não compro moeda nenhuma. Eu só queria fotografar e perguntar a história, né? Então, por isso, eu acho que eu me tornei um numismata mais tarde, porque eu fui começando a comprar livros e tem alguma literatura, as principais literaturas. Eu mantive contato com o Kurt Prober e, enfim, aí ele escreveu muito, né?
não precisa falar sobre ele. Eu até fui lá visitar ele no Rio de Janeiro, enfim. E aí comprei uns livros deles lá antigos, né? E depois, eu acho que eu já tinha 20 e poucos anos que eu disse assim, não, eu sou numismata, mas não de colecionar moedas. Eu Isso, coleciono livros de numismática. Tanto é ótimo. que eu não tenho nem patacão. Hum. Não tem nenhum patacão de prata. Qual foi o primeiro livro de numismática que você adquiriu, que você colocou ali na estante? Pois é, são vários trabalhos, né? Eu acho que o primeiro livro que eu consultei é como eu tinha acesso à internet, né, pelo serviço, e trabalhei toda a vida na frente de um computador, né, e trabalhava por turno. Então, tinha aquelas horas assim que tu podia pesquisar na internet, né? Então, tu escreveu, mais ou menos eu domino um pouquinho de inglês, né? Para escrever, não sei falar nada de inglês, mas... Então, tu começou a pesquisar lá fora. E localizei casas de leilões estrangeiras que faziam leilões das peças brasileiras. E daí entra aquela casa que eu comentei antes, que é o Jack Schumann, em Amsterdã, na Holanda. E daí troquei correspondência, isso ainda era na época da carta, né? E eu consegui comprar um catálogo de 1970, que tinha tudo e mais um pouco. Principalmente medalhas, que tinha uma barrinha de ouro junto. E tinha outras moedas também. Era uma coleção de um descendente da família imperial brasileira, né? Isso foi em 1970 que foi o leilão. E posso dizer que esse é o primeiro livro de numismática que veio, assim, esse catálogo do leilão do Schumann, inclusive com os preços. Isso não foi lá em 70, né? Ele me vendeu o catálogo, claro, não. Foi uma secretária que me atendeu, e junto veio os preços atendidos. Então, isso foi encadernado em couro, está encadernado em couro. E daí vem Maravilha. vindo os outros. Aí, junto com esses, foi um leilão de moedas, medalhas e livros de numismática. Aí me abriu a página e, olha, é esse aqui que eu tenho que procurar, assim, 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 né? Enfim. Que interessante. Então, assim, você é um bibliófilo numismático. Perfeito, perfeito. Me conta uma coisa. Nós já sabemos que você é sócio da Sociedade Numismática Brasileira. De que outros grupos você é membro, é sócio? Conta pra gente. Sim. Desde o início, eu fui sócio aqui da Sociedade de Porto Alegre, Sociedade Gaúcha de Numismática. Inclusive, eu fazia o boletim, eu era responsável do boletim durante 8 edições, né? E isso era o Rio Grande RG Numismático, né? E era um boletinzinho assim, pequenininho, assim, feito, todo digitado no Word, diagramado no Word, e editado numa gráfica de Xerox, encadernado, né? Então, isso, eu consegui fazer 8 números disso, 9 números disso, e tem algumas coisas interessantes lá dentro, né? Sou sócio da Sociedade do Paraná e das outras, Série de Brasília, enfim, mas isso aí está meio tudo adormecido aí, né? As sociedades estão meio que tirando a SNB, né? E a do Paraná, que está dentro em polpa, né? Isso eu acho que depende muito das pessoas, dos sócios que tocam a sociedade, né? Se uma sociedade, por si só, desaparece, é porque não tem alguém para dar aquele trabalho de amor, né? E eu fiz essa história do boletim lá da Sociedade Gaúcha de Numismática, não cobrei nada, enfim. Foi trabalho de amor. Assim. E você tem participado de congressos, seminários, cursos, palestras por aí. Você tem ministrado essas palestras desde quando? Quando eu fiquei com segurança para falar sobre o assunto, porque eu já tinha lido bastante, né? E se formou uma opinião, né? E a opinião eu não conseguia
alguém para questionar a opinião, tá? E daí eu digo, pô, eu vou escrever e vou sair publicando. Eu publiquei alguns trabalhos na Boletim da Sociedade aí de São Paulo, inclusive, quando a sociedade fez 80 anos, o texto dos 80 anos da SNB, contando desde o início como acho que tem que ser contado, né, com detalhe, com fotografia, com as medalhas que ela produziu, enfim, citando o nome das pessoas, né? Isso foi uma edição, um trabalho meu, né? E o Fábio de Souza estava junto, diagramando a revista na época, e fez uma diagramação muito bonita. Contei a história da Casa da Moeda, a evolução no Rio de Janeiro, nos vários endereços que teve, né? E, enfim, Sim. tem que... Você estava falando também assim de então fazer palestras e isso se associa muito a você escrever. Tá, perfeito. Não é? Você é chamado, sei lá, na sua cidade, na sua região, você vai a escolas, por exemplo, você conversa com adolescentes, alunos. Como é que você já fez isso? Pois é. Isso eu não fiz, né? E por quê? Porque numa escola de primeiro grau, segundo grau, né? Enfim, o público ele é muito desatento, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né? E claro que isso tudo tem o tempo da palestra, né? Se ficar muito grande. Esse vídeo está sendo gravado aqui e não vai durar 3 horas, né? Porque senão ninguém vai assistir. É aí que eu sempre digo, uma partida de futebol é 45 minutos para cada lado, né? E tem um intervalo no meio, né? Quer dizer, se passasse, o cara ficar jogando 3 horas, ninguém ia aguentar mais isso, né? Quer dizer, eu procuro, sobre numismática especificamente, falar para o público que é especializado. E isso lá em São Paulo, participei várias vezes fazendo palestra lá sobre vários assuntos e tinha muita pouca gente na assistência, né? Pouca gente dizendo o seguinte, devia ter, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas. Né? E isso já é muita gente, né? Sim. Isso já é muita gente. E como o assunto é muito técnico, eu procuro, de repente, não criar uma imagem, que aquela moedinha da sorte, né? Que a moeda de ouro mais pesada, né? Porque isso sempre cria-se uma imagem que o colecionador de moedas é um afortunado, né? Recentemente, não sei se tu acompanhou pelo jornal aí, lá no Pará, lá, depois de todo esse problema que deu lá, da medicina lá, eles acharam um carrinho de mão cheio de moedas. E daí dizia assim, prata, não, cobre e ouro, ouro e cobre. Mas não tinha nenhuma moeda de ouro ali. Era tudo de cobre. Isso me lembra uma outra história. Aqui apareceu uma vez, acharam um enterro desse, né? E o cara colocou assim, eu quero vender, começou a telefonar para os comerciantes, quero vender as moedas, mas essa moeda aqui é rara, não sei o quê. Aí foram 2 comerciantes de Porto Alegre aqui e os caras disseram assim, não, essa moeda é comum, aqui eu tenho uma caixa para te vender, não sei o quê. Aí ele foi na Bandeirantes, a transmissora da TV aqui, da Bandeirantes, aqui em Porto Alegre. E daí apareceu lá que botou toda uma historinha, né? Criou uma historinha do tesouro, um mapa com X, assim, apareceu tudo. E cada moeda daquelas vale uma fortuna, né? Isso atiçou todo mundo. Aí os comerciantes, tinha 5, 6, isso foi bem numa época que o comércio numismático e a associação estava a pleno, né? Não me lembro mais em que ano que foi isso, mas deve fazer uns, sei lá, 7 anos, 8 anos atrás. E daí os outros portadores de uma moeda parecida com aquela, igual àquela, procuraram os comerciantes. Aí disse assim, não, mas aquela moeda que está sendo anunciada lá, que foi anunciada no programa da Bandeirantes,
Tenho. Eu estou querendo vender. Eu quero, mas isso não vale nada. Aí se começou a reclamar a Bandeirantes, aí a Bandeirantes regravou. Isso foi num domingo, numa segunda-feira que saiu a matéria. Na sexta-feira, eles voltaram para entrevistar o Francisco Parques. O Francisco Parques tinha um escritório aqui em Porto Alegre na época. E daí ele comentou, disse assim, olha, isso aí está errado, porque a pessoa que fez aquela matéria não conhecia nada de numismática. E é isso aí que, se tu for falar para um público que é completamente leigo, ele só vai dar interesse nisso aí, né? Qual é a moeda mais valiosa, qual é a moeda mais pesada, né? E qual é a moeda mais rara, né? E não vai querer saber da história, né? Enfim, isso... eu não conheço nada do Porsche, do carro automóvel Porsche, né? Sim. Então, eu não posso falar do Porsche, né? Se eu começar a falar do carro Porsche, eu vou cometer uma série de pecados. Eu vou ter que me instruir antes. Então, como que uma pessoa vai falar sobre numismática e que não conhece nada de numismática? Enfim. Uma pergunta clássica de jornalista. Qual é o seu livro mais importante? Mudei, eu não falei o livro mais caro. Não. Assim, ó, eu só comprei os livros porque eles eram baratos. Por quê? Sim. Atualmente isso mudou. No passado, as pessoas compravam as moedas e deixavam os livros. E daí os livros vinham de mão beijada, né? E conforme isso foi mudando, né, as pessoas foram vendo, pô, mas esse livro aqui é interessante, assim, né? Eu sempre digo assim, o livro mais interessante é o último que eu comprei. A mesma coisa assim, comprei a moeda, a mais interessante é a última que eu consegui comprar. Né? Até comprei uma essa semana, de 1922, da cidade de Montenegro, que tem o brasão do Rio Grande do Sul. Só que é uma variante de cunho. É a inauguração da prefeitura lá em Montenegro, que era conhecido só um tipo. Aí eu tenho aquele tipo. E aí apareceu um leilão lá, que tinha a foto, na internet isso, né? E tinha a foto estava escrito assim, Prefeitura hífen Municipal. Aquele hífen não tinha na minha medalha. Aí eu comprei ela, né? Paguei 50 pila de mão beijada. Isso vai aparecer no livro sobre a bandeira do Rio Grande do Sul, sobre símbolos do Rio Grande do Sul. Mas falando de livro, eu vou dizer os clássicos, né? Eu tenho a coleção do Maile completa, né? Tenho a coleção da Viscondessa de Cavalcante também, o segundo volume e o primeiro volume, né? Tenho o catálogo de leilões, né? Estrangeiros, clássicos, antigos, né? E tem mais alguns outros perdidos aí. Muito bom. Cláudio, você já foi a museus numismáticos. Conta para a gente alguns que você conheceu, alguns que você gostaria de conhecer. O que você pensa de um museu numismático? Eu fui em poucos museus. Como eu estava sempre trabalhando, então tu não podia. Aqui em Porto Alegre eu já andei por tudo, né? Então tu não poderia viajar e sair para só ir visitar o museu. Então eu tive no Rio de Janeiro, tive no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, tive lá em Brasília no Banco Central, né? Participei de uma semana, teve uma semana de congresso de numismática que foi lá em Brasília, que organizado pelo... Aí veio os portugueses aí também, não sei se te lembra disso, né? Então, assim, os principais museus são o Museu Histórico Nacional e o Museu do Banco Central, aqui no Brasil. E se tu for falar lá para fora, aí tem Alemanha, tem museus, Estados Unidos, enfim, toda a cidade que tem mais cultura, vamos dizer assim, né, do que a gente, preserva a parte de museu e entra nela a numismática.
Eu sempre estou disposto a visitar. Agora, com essa história da pandemia, eu estou me cuidando. Então, assim, a numismática parece ser algo presente na tua vida nesse aspecto de compreender a história associada às moedas, ou às medalhas, ou às peças numismáticas, mas ela tem uma importância na sua vida porque ela te acompanhou, então, desde os 15 anos de idade. Perfeito, perfeito. E assim, ó, eu não... Teoricamente, eu acho que eu consegui transformar o ensinamento da numismática, a informação da numismática, em conhecimento. Né? Porque uma coisa é informação, a outra coisa é conhecimento. Isso tu leva para a vida do dia todo, né? Para a vida toda. E dizer assim, aquela moeda vale 10 mil. Né? Não, mas por que vale 10 mil? Porque são poucas conhecidas, assim, 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 assim. Então, tu tira um pouco essa parte só comercial da numismática, né? E isso acabou se transformando e eu acho, com esse livro da bandeira, e isso já apareceu em outros textos que eu fiz, eu estou escrevendo sobre isso desde 1990, eu fiz o primeiro boletim lá, aqui da Sociedade Gaúcha de Numismática, e escrevi sobre símbolos do Rio Grande do Sul relacionados com a numismática relacionada com símbolo. Isso usando a numismática, tu consegue explicar o símbolo. Porque a história de um símbolo, eu vou usar uma frase que, não sei de onde que eu peguei isso, assim, eu peguei da internet. Sempre começa com um mistério, né? O mistério das origens do símbolo. E daí tu tenta explicar a origem desse símbolo. E pela numismática eu acho que eu estou num caminho de conseguir explicar 90% do símbolo do Rio Grande do Sul. O brasão, a bandeira, enfim. Muito bom. E parece que, assim, parodiando o que você já nos falou, assim, qual é o mais importante? O último, né? Essa é a última edição do Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. Essa eu não recebi ainda. Está sendo enviada para todos os associados. Mas vai chegar atrasado aqui, você sabe que assim... o correio está atrapalhado. É um momento atrapalhado. Mas, Cláudio, eu vou pedir para você, sei lá, dar alguma mensagem final, nós terminarmos essa entrevista, e já te agradecendo, porque foi uma conversa muito agradável, muito interessante, e que nos faz olhar e dizer assim, caramba, é uma vertente da história sobre a numismática. Por favor. Perfeito, perfeito. Aproveito para agradecer o espaço. Mais uma vez, está se iniciando esse sistema de bate-papo, se atualizando, a numismática está se atualizando. Antigamente, eu escrevia uma carta, e daí tinha que esperar não sei quanto tempo. Hoje em dia, tu está conversando assim, online, né? Online. Quer dizer, e agradeço esse espaço. Isso é até meio desencorajador, né, para os colecionadores. Tu não tem que comprar as moedas, tu tem que primeiro comprar o livro, antes de comprar as moedas. Quer dizer, mas isso dá trabalho, tu tem que estudar, tu tem que saber português. Não, mas isso tu vai evitar muita dor de cabeça no caminho, porque se tu comprou uma moeda por 10, ela vale 1.000, legal, tu ganhou dinheiro. Agora, se tu fez o contrário, se tu pagou 1.000 e ela vale 10, isso é todo o conhecimento, é transformar a informação em conhecimento. Maravilha. Enfim. Essa parece ser uma mensagem muito útil para todos, especialmente, então, para quem vai começar a colecionar ou se interessar por numismática. Perfeito, perfeito. E hoje em dia isso é muito mais facilitado porque tem esse sistema de informática que tu está conversando aqui, de repente essa videoconferência podia ser aberta para mais 50 lugares, em 50 países diferentes, e daí tu ia trocar essa informação. Quer dizer, tu está conversando aqui sobre as publicações da Sociedade Numismática Brasileira. Eu tenho quase todas.
Falta, eu não vou dizer que eu tenho todas, né? Mas eu tenho quase todas, né? Inclusive aquele boletinzinho que era feito pelo César Ferrari, que era um boletinzinho, notícias de numismática, assim, né? Eu tenho, acho que essa é a minha busca, né? Enfim, vamos com essa ação, né? Esperar, né? Que mais gente se fique motivado a colecionar. Não vou dizer assim colecionar, mas se interessar pelo assunto, porque colecionar envolve muito dinheiro, né? Porque se tu começa por 10, por 20, por 30, né, é uma coisa. Daqui a pouco aquilo vai subindo para 10 mil, 20 mil, 30 mil, aí não é qualquer um que consegue comprar, né? É complicado, é complicado. Mas a informação é de graça. Atualmente a informação é de graça. Então, nós podemos trocar informações, é isso que nós estamos querendo fazer. Perfeito, perfeito. Esse é o objetivo maior da sociedade numismática, reunir pessoas interessadas na numismática, naquele bem único, que junto a gente é mais forte. Né? Exato. Eu ajudei a fundar a sociedade aqui, a Sociedade Gaúcha de Numismática, que está aos trancos e barrancos aqui, né? Tem uma sala, conseguimos comprar uma sala lá, então, enfim, uma dificuldade para pagar o condomínio, mas existe. E juntos nós somos mais fortes. Se nós não tivéssemos conseguido comprar uma sala, né? Isso foi até uma orientação do Adelano, que era o presidente na época, Adelano Rupental, né? Ele disse assim, não, tem que ter uma sala, porque se não tiver uma sala, a sociedade vai sumir, né? E isso aconteceu com a cidade de Taquara também, o Clube Filatélia Numismática de Taquara, que não tem sala, enfim. Eu fui sócio de lá também, né? Fiz algumas palestras lá, enfim. Mas a numismática permite, não necessariamente tu colecionando moedas, conhecer um pouquinho mais da história. Ótimo. Novamente, agradeço a sua participação e vou convidar a todos que estão ouvindo para que continue ouvindo as nossas próximas entrevistas, porque nós vamos ter opiniões e histórias registradas de muitos colecionadores importantes no nosso país. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado.